Olá, então vamos iniciar a nossa aula sobre produtos notáveis, né? Vamos iniciar entendendo o título do nosso assunto. Produtos se refere à multiplicação. E notáveis porque são produtos que se destacam entre vários produtos. Esses são os que se destacam. Então requer que a gente tenha uma atenção maior para eles e eles têm meios para ser resolvidos diferentes de outros produtos. Então, vamos iniciar aqui. Nós temos o quadrado da soma, quadrado da diferença e produto da soma pela diferença. Eu falei em produto, mas se você observar aqui, está sendo ali A mais B elevado ao quadrado. Produtos notáveis. Toda potência é uma multiplicação de bases iguais. Então, quer dizer que aqui seria a mesma coisa de A mais B vezes A mais B. Então, para resolver essa multiplicação, né, mas no caso vem em forma de potência, então é denominado de quadrado da soma, nós temos que aprender a seguinte regrinha. A mais B ao quadrado, que é o quadrado da soma, nós resolvemos da seguinte maneira. Vai ser o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Olha que fácil. Vamos aprender a regrinha. Então, para resolver o quadrado da soma, o que é que nós temos que aprender? A seguinte regrinha, que vai ser o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Então, está feito aqui o nosso desenvolvimento, a nossa resolução. Quando só vem letras, a resposta já fica dessa maneira, a gente não precisa fazer mais nada. Eu coloquei um exemplo aqui com números, porque aí a gente vai ver o que é que vai acontecer. Então, nós temos aqui no exemplo o quadrado da soma, né? Então, nós temos aqui 2A mais 5 elevado ao quadrado. O que é que diz a regra? A regra diz o seguinte, que vai ser o quadrado do primeiro termo, então o primeiro termo é esse, então vai ser 2A ao quadrado, mais 2 vezes, esse 2 vezes é da fórmula. Então, vai ser 2 vezes 2A, que é o primeiro termo, vezes o segundo termo, que é o 5, mais o quadrado do segundo termo, que o segundo termo é o 5. Então, 5 elevado ao quadrado. Então, nós temos aqui o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Como veio com número, então a gente precisa resolver essas potências. Então, 2A ao quadrado ficaria 4A ao quadrado, porque 2 ao quadrado, 4, e A ao quadrado. 2 vezes 2A, 4A, porque 2 vezes 2 dá 4. 4A vezes 5, 20A, mais 5 ao quadrado, 25. Então, nós teremos aqui a resposta do quadrado da soma. Lembrando que o quadrado da soma vai gerar um trinômio, certo? Trinômio quadrado perfeito. Vamos para o segundo exemplo, que é o quadrado da diferença, né? É o segundo produto notável, né, que nós vamos estudar. Aí, quadrado da diferença, ou seja, quadrado da diferença. Tem esse sinalzinho de menos aí. Para resolver ele, é a mesma fórmula, é a mesma regrinha. Porém, o primeiro sinal, ele é negativo. O segundo sinal continua positivo. Então, nós vamos desenvolver aqui, ficaria o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Como só tem letra, ficaria dessa forma. Vamos ver o exemplo aqui com números. Então, nós temos aqui x menos 3 elevado ao quadrado. Esse é o quadrado da diferença. Por que eu sei que é o quadrado da diferença? Porque tem o sinal de menos. Quadrado da soma tem o sinal de mais entre eles. Então, a regrinha é o quadrado do primeiro, então x ao quadrado, que é o primeiro termo, esse é o segundo. Então, x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Veja que só o primeiro sinal é que mudou, ficou negativo. O segundo sinal continua positivo. Então, resolvendo aqui, que tem números para ser resolvidos, multiplicados e elevados. Então, ó, ficaria x ao quadrado, porque aqui não resolve,
Menos 2 vezes x vezes 3 dá menos 6x, porque 2 vezes 3 dá 6 e repete o x, mais 3 ao quadrado, 9. Veja que a resposta gerou também um trinômio quadrado perfeito, certo? 3 termos. E, por último, nós temos o terceiro produto notável, que é o produto da soma pela diferença. Então, nós temos aqui o produto, então, vezes, da soma pela diferença. Bem simples esse produto da soma pela diferença. A regrinha é o seguinte, e como os termos é o produto da soma pela diferença, logicamente os termos sempre são iguais. N mais 1 vezes N menos 1. A mais B vezes A menos B. Ou seja, tem que ser o mesmo termo e, claro, com sinais opostos. Para resolver esse produto da soma pela diferença, basta você elevar o primeiro termo ao quadrado, então vai ser N ao quadrado, menos, porque mais vezes menos vai gerar menos, o quadrado do segundo termo ao quadrado, então 1 ao quadrado. N ao quadrado menos 1 ao quadrado dá 1, essa seria a resposta do quadrado da soma pela diferença. Nós vamos praticar isso nos exercícios, né, que vão ser passados, que vocês irão exercitar.